Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 16. Nessa noite, queridos, o tema dessa mensagem, apesar do anacronismo que irei usar bastante, quero dar como tema os perigos do jeitinho brasileiro. Obviamente que esse texto não fala em hipótese alguma sobre jeitinho brasileiro, que surgiu séculos depois, mas eu quero nesta noite usar dessa licença para, sempre que me referir a jeitinho brasileiro, que você possa entender que é um sentido anacrônico. Meus queridos, eu confesso para os irmãos que, vivendo em um país em que constantemente somos alvos do jeitinho brasileiro, nós acabamos também, em alguns momentos, exercendo esse tipo de prática, né? Eu lembro que uma vez eu estava em uma igreja, não era presbiteriana, e o pastor estava pregando, e o pastor foi falar sobre o cuidado de Deus pela vida dele, e acabou citando como cuidado de Deus esse jeitinho brasileiro. Ele contou a história que um belo dia chegou em casa e estava ali isso aconteceu em Brasília, estava a SEB, que é a companhia elétrica de Brasília, pronta para cortar sua energia, por falta de pagamento. E ele lembrou que tinha um amigo dele que era chefe na SEB. Ligou para o amigo dele e falou assim: olha, não paguei a conta, tem como você não dar um jeitinho aqui para que não corte minha energia? E de fato isso aconteceu. Esse amigo dele era chefe, ligou para aqueles homens que estavam ali para cortar a sua energia, e isso acabou sendo impedido. E ele dizendo aquilo como se fosse algo extremamente moral, dizendo: viu, Deus cuidou da minha vida, impedindo naquele momento de que a luz fosse cortada. Na verdade não, na verdade o que aquele pastor infelizmente queria dizer é aquilo que nós conhecemos como jeitinho brasileiro, ou seja, de certa forma é um improviso ou informalidade com o qual nós brasileiros conseguimos resolver situações negativas. Essa expressão, jeitinho brasileiro, tem tanto o sentido positivo quanto o sentido negativo. O sentido positivo diz respeito à nossa informalidade em muitos assuntos que deveria ser um pouco mais sério. Sentido negativo é porque está sempre atrelado a métodos incorretos de resolver problemas. E eu quero lhe falar que nesse texto aqui em especial, Gênesis 16, nós vamos ver o jeitinho brasileiro, a tentativa humana de resolver problemas por vias erradas, algo que tanto Abraão como Sarai experimentou. Entenda que aqui em Gênesis 16 nós estamos em um momento em que, em uma peregrinação de fé, esse casal que começa a sua peregrinação lá em Gênesis capítulo 12, aqui eles vão colher frutos de buscar os atalhos humanos em vez de seguir confiando nas promessas de Deus. Gênesis capítulo 15, um capítulo antes do 16, nós vamos ver que novamente aquilo que Deus faz com Abraão no capítulo 12, capítulo 15 ele faz novamente, ou seja, ele promete novamente, ele reafirma a promessa de que daria um herdeiro a Abraão e que dessa descendência ele teria inúmeros outros filhos, nações e multidões. Gênesis 16, que nós vamos ver que essa promessa ainda não havia sido cumprida. No capítulo 15, se você observar os primeiros versículos, principalmente o segundo versículo, nós vamos ver que Abraão expressa a sua preocupação para com Deus, porque a sua promessa não havia sido cumprida ainda. Então, ele expressa a preocupação dizendo: Senhor, ainda não foi me dado o herdeiro prometido. Aqui no capítulo 16, nós vamos ver essa mesma preocupação de não ter dado ainda filho, não ter cumprido a sua promessa na pessoa de Deus. Nós vamos ver pela perspectiva de Sarai, como que Sarai observou essa ausência do cumprimento divino de dar um filho a seu esposo Abraão. Então aqui, de certa forma, algumas questões são levantadas, principalmente por parte daqueles que fazem parte do enredo aqui. Será que haveria um herdeiro? Será que ainda haveria um futuro? Será que o Deus que fez a promessa no capítulo 12, reafirmou no capítulo 15, será que esse Deus ainda pode ser confiado? Pode ser confiável? Então, o homem que teve a sua fé acreditada como justiça, alguns capítulos antes, em Gênesis 16, torna-se um peão em uma trama indecorosa, criada por Sarai para lhe dar aquilo que Deus havia prometido lhe dar, que era justamente um herdeiro. Então aqui em Gênesis 16, nós vamos ver um doloroso jeitinho, um jeitinho brasileiro, que Abraão e Sara tomaram em sua jornada de fé. E nós vamos ver os resultados disso. Meus irmãos, esse jeitinho abraçado por Sarai e Abrão trouxe sérios conflitos para o lar dos dois, bem como para a humanidade como um todo. Então
eu quero que você acompanhe a leitura, versículos de 1 a 4, na parte A. Nós vamos ver que, logo de cara, o texto vai nos mostrar que tentar resolver problemas, ou quem sabe o cumprimento da promessa de Deus por vias humanas, não dá certo. Então, versículos 1 a 4 vai nos mostrar que meios humanos não resolvem promessas divinas. Diz assim o texto: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Gênesis 16, se você observou bem, mostra que já havia se passado 10 anos desde a promessa de Deus a Abraão, e de certa forma, tanto Abraão quanto Sarai estavam envelhecendo. Então entenda que a esterilidade de Sarai, queridos, nesse contexto aqui, nesse contexto cultural, era uma tragédia. Porque a mulher que não podia dar filhos nos dias em que Gênesis 16 foi escrito, essa mulher era vista como uma amaldiçoada por parte de Deus. Então, para Sarai, a flor, queridos, estava murchando. O tempo de gerar filhos estava se esgotando. E, de certa forma, o quarto preparado para receber aquela criança prometida ainda continuava dolorosamente vazio. Outro ponto importante é que Sarai sabia que Deus havia prometido um herdeiro a Abrão. Mas um ponto interessante é que nada, queridos, de Gênesis 12 até Gênesis 16, fala que a mãe seria Sarai. Além disso, segundo a tradição rabínica, a esterilidade era motivo para um divórcio depois de um período de 10 anos de casado. Então, de certa forma, Sarai poderia, aqui nesse texto, estar com receio de ser substituída por Abrão. Então, dessa forma, Sarai resolve usar o método humano para resolver aquilo que Deus havia prometido ao seu marido, que era justamente lhe dar um filho. Naquela cultura, meus irmãos, uma mulher estéril, ela conseguia dar descendência ao seu marido através de servas. Então, por meio de Agar, se você observar bem o versículo 2, você vai ver que essa é a ideia de Sarai. Ou seja, por meio de Agar, Sarai conseguiria dar um filho a Abraão. Ela disse: toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Entenda que aqui Sarai seguiu a solução que era culturalmente aceitável. Só que o grande problema é que essa solução era baseada na cultura que a cercava e não naquilo que Deus havia lhe dito. Sarai, queridos, pensou que a solução para a esterilidade dela ou do seu marido estava na sua serva. Ela pensou que a sabedoria humana seria capaz de resolver uma aparente demora da parte de Deus. Mas há um outro fator interessante no versículo 2, que a motivação dessa mulher de Sarai era ainda mais espúria, porque, de certa forma, o versículo 2 revela um certo ar de raiva, de mágoa para a pessoa com Deus. Era como se ela estivesse dizendo: olha, o Senhor me impediu de gerar filhos, então, Abrão, vai para minha serva e ela cuidará de fazer aquilo que Deus ainda não fez, que é lhe dar um filho. O texto nos fala, queridos, que diante dessa proposta, Abraão fez-se de surdo diante daquilo que Deus havia prometido. E o texto fala que ele anuiu com essa proposta de Sarai, ou seja, ele abraça a proposta de Sarai. Ele não havia recebido, é fato, desde Gênesis 12, instruções divinas para se relacionar com outra mulher que não Sarai para ter um filho. E novamente, o que nós vamos ver, queridos, é que assim como Sarai, Abraão seguiu as convenções culturais dos seus dias e não a palavra do Senhor. Meus queridos, tomar uma concubina era um costume socialmente aceito naquela época. Então, essa ideia aqui de Sarai parecia ser acertada, porque através dela, queridos, Abraão viria o cumprimento da promessa divina em ter realmente um herdeiro. O que nós temos que enxergar aqui, queridos, é uma grande realidade, é que pés perfeitos não trilham os caminhos da fé. Meus irmãos, um herói da fé como Abraão caiu. E eu quero lhe falar que conosco não é diferente.
Muitas vezes, motivados pela impaciência, nós buscamos resolver nossos problemas por meio de outras fontes que não a fonte dada por Deus. Nós recorremos ao jeitinho brasileiro porque trilhar os caminhos de Deus, às vezes, é trilhar o caminho da espera, é trilhar o caminho da paciência, é trilhar o caminho da dependência. E o triste é que sempre que fazemos isso, percebemos, às vezes tarde demais, que esses atalhos que nós tomamos pensando que vai dar certo, que vai resolver os nossos problemas, na verdade, queridos, se tornam em armadilhas espirituais. Abraão, queridos, aprenderia que em tudo o que o homem faz sem Deus, o homem fracassa ou alcança o sucesso de forma sombria. Então, Abraão e Sarai aprenderiam na prática que jeitinhos humanos nunca promovem os propósitos divinos. Além disso, na parte B do versículo 4 até o versículo 6, e depois no versículo 12, há um segundo ponto que penso com você aqui nessa noite, que esse jeitinho humano para resolver promessas divinas precipitam uma cadeia de eventos trágicos. Olha o que diz o texto, a partir da parte B do versículo 4. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuí-la. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Ande um pouquinho mais, no versículo 12. Quando o anjo do Senhor faz então uma promessa a Agar sobre o filho que dela nasceria, que é Ismael, dizendo: ele, Ismael, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitarei fronteiro a todos os seus irmãos. Meus queridos, como águas em cascata, a solução aparente de um problema aqui em Gênesis 6 iniciou um problema e, por sua vez, o que nós vamos ver, outros problemas. Então, as escolhas erradas do casal, o que nós vamos ver aqui é que é o primeiro triângulo marital na história bíblica. E nesse triângulo você vai encontrar ciúmes, você vai encontrar rejeição e você vai encontrar a crueldade de todos os lados. Sara aqui sacrificou a sua intimidade com seu marido porque passou de um relacionamento monogâmico para um relacionamento polígamo. Meus irmãos, Sara, pensando estar agindo por amor, na verdade aqui faz violência ao amor, porque ela entrega o seu marido a uma outra mulher. E aqui o que se torna ainda mais irônico é que alguns capítulos antes, lá no Egito, Abraão, de forma infiel ao Senhor, entrega Sarai a Faraó. Agora aqui em Canaã, desconfiada, o que nós vamos ver é o contrário. Nós vamos ver que Sarai entrega o seu marido Abraão à sua serva egípcia. Você deve estar pensando: pastor, mas em momento algum nós vamos ver Deus repreendendo a poligamia. Meus irmãos, a poligamia era contrária à vontade divina. Gênesis capítulo 2, versículo 24, já atesta isso. E Gênesis vai nos mostrar que a poligamia sempre constitui uma ameaça à instabilidade familiar. E o que esse episódio ilustra é justamente isso. Um outro ponto importante é que Agar desse texto, queridos, em momento algum, ela tem voz. Essa mulher foi levada e tratada simplesmente como uma mercadoria sexual. Essa mulher, ela é vista nesse texto por Sarai e Abraão simplesmente como uma máquina de reproduzir bebês. Então, nessa passagem, Sarai e Abraão nunca se referem a Agar pelo nome, mas apenas pelo rótulo de serva. E aqui tem um ponto muito importante, porque essa despersonalização é uma das marcas daqueles que abusam. Então aqui literalmente você vai ver Agar sendo, literalmente mesmo, abusada pelos seus senhores, tanto Abraão quanto Sarai. Mas o texto vai falar, queridos, que esse evento de tragédias, ele prossegue. O plano de Sarai dá certo. O texto fala que Agar engravida. E aí você vai ver que a partir dessa gravidez, nós vamos ver que de certa forma Agar usa o seu perfil redondo, né, a sua gestação, o nascimento do seu filho, como um triunfo
triunfo sobre Sarai. Agar tinha conseguido o que Sarai não havia conseguido. Ela havia gerado um filho de Abraão, e isso levou a Agar tratar a sua senhora Sarai com desprezo. E diante de tudo isso, queridos, você vai ver que Sarai procura um culpado. E obviamente que o texto fala que ela culpa o seu marido Abraão. Logicamente, Sarai estava errada em colocar toda a culpa a Abraão, porque afinal, tudo partiu dela. A ideia foi dela. Mas na verdade, essa mulher não estava de todo errado. O chefe do lar era Abraão. Deus havia falado com ele e não com Sarai. Então, Abraão nunca deveria, diante da fé que ele tinha em Deus, permitido que essa situação viesse a se concretizar. De certa forma, e por inferência, Abraão foi responsável por aquilo que Sarai estava sofrendo, porque na hora desse homem agir como homem, Abraão novamente aqui, a despeito do que havia feito no Egito, entregando a sua esposa, ele age como menino. Ele deveria ter nesse texto, queridos, assegurado Sarai do seu amor, deveria ter aceitado toda a responsabilidade, deveria ter tratado até mesmo de forma gentil e fraterna Agar. Mas lamentavelmente, Abraão nesse texto, queridos, busca a solução na cultura e não em Deus. Aqui você vai ver que a ordem de Abraão é: olha, pega Agar, Sarai, e faz o que você quer. E aqui ele se esconde atrás do Código de Hammurabi, a Lei 146, que estipulava que se uma concubina reclamasse igualdade com a sua senhora por ter gerado filhos, a senhora poderia simplesmente expulsá-la de casa. Abraão, meus irmãos, lamentavelmente se abdicou de qualquer responsabilidade pela situação. E ainda, para a pobre Agar, que havia se tornado a sua esposa recentemente, ele disse: faça com ela, no versículo 6, o que você, Sarai, bem entender. Meus irmãos, nós não somos em nada diferentes de Abraão ou de Sarai. Porque desde a queda do Éden, nós gostamos de nos justificar. E constantemente nós estamos dando desculpas ou acusando os outros por causa dos nossos fracassos espirituais. Então Sarai acusa Abraão por toda aquela confusão. E Abraão queria que Sarai assumisse sozinha a responsabilidade pelo que tinha acontecido. E você vai ver no versículo 6 que de fato Sarai assim o fez. O texto fala que Sarai lidou duramente com Agar, levando-a a fugir. E aí você olha e fala assim: pastor, coitadinha de Agar, coitadinha de Sara, coitadinha de Abraão. Meus irmãos, não. A realidade mais triste nesse episódio é que não há nenhum personagem honrado. Abraão foi passivo e indiferente para qualquer uma dessas duas mulheres. Ao mesmo tempo, você vai ver que nenhuma dessas mulheres teve compaixão uma pela outra. E quando você olha para essa tragédia toda, você começa a pensar que tudo isso começou quando pessoas de fé começaram a desconfiar da palavra de Deus. Os problemas tomaram forma quando eles decidiram que Deus precisava de ajuda para cumprir a sua palavra. Só que essa cadeia de tragédias, ela continua. E lá no versículo 12, na bênção proferida pelo anjo do Senhor a Agar, demonstra que o filho que Agar estava gerando seria um problema contínuo para os descendentes de Abrão para Israel. O texto fala que Ismael seria como um jumento selvagem, no versículo 12, aqui no sentido de ser um beduíno livre, alguém que viveria em conflito perpétuo com os povos que estavam ao seu redor. E aqui o que é mais fascinante é que a promessa a Ismael é separada da promessa da terra que Deus havia prometido a Abrão. Até certo ponto, queridos, aqui, esse filho de Abraão, Ismael, seria uma sombra, quase que uma paródia de seu pai, com seus 12 descendentes notáveis. Quando nós chegamos lá em Gênesis 25, mostra que Ismael gerou 12 líderes tribais que se tornaram uma antítese espiritual para as 12 tribos de Israel. E, meu querido, a história comprova que a descendência de Ismael se tornou um espinho para os descendentes de Isaque, para o povo de Israel.
Os conflitos existentes entre árabes, descendentes de Ismael, e os judeus, descendentes de Abraão e de Isaque, começou com esse jeitinho aqui em Gênesis 16. Abraão e Sarai, meus queridos, não imaginavam que essa decisão de Gênesis 16 originaria em um conflito que tem se estendido aí por séculos, derramando oceanos de sangue. Abraão geraria um homem selvagem em vez de um filho da graça, e isso apenas evidencia quão trágico e sangrento o pecado é. E o que é ainda mais irônico é que nos versículos 15 e 16, que nós iremos ler daqui a pouco, mostra que o filho de Agar, que foi planejado para ser filho de Sarai, nesse texto, queridos, por 3 vezes, ele é descrito como filho de Agar e não como filho de Sarai. E a Bíblia vai nos mostrar, ainda decorrendo o Gênesis, principalmente no capítulo 21, que essas duas mulheres nunca se dariam bem, e não havia nada que Abraão pudesse fazer para mudar isso, e esse conflito cresce e alcança o seu ápice lá em Gênesis 21, com o nascimento de Isaque. Meu irmão, entenda e enxerga aqui que o pecado sempre complica tudo em nossa existência. E eu lhe digo que os efeitos geralmente são duradouros. Alguns pecados são tão graves que os resultados parecem que nunca serão restaurados nessa vida, porque constantemente aquele pecado que cometemos outrora causa dor à nossa existência. Essa é a realidade que esse casal desfrutou. Mas nos versículos 7 a 16, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Nós vamos ver aqui um terceiro ponto, que esse jeitinho brasileiro dado por esse casal evidencia a necessidade da intervenção graciosa de Deus. Versículo 7 até o versículo 16, o texto vai dizer assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fuge da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Berlaroi, está entre Cádiz e Barede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Meus irmãos, pobre, maltratada, grávida, o texto fala que Agar então fugiu da ira de Sarai, refugiando-se no deserto, perto da região sul, perto da fronteira do Egito. Aqui que nós vamos ver é que essa mulher estava literalmente voltando para o seu povo. Só que em um deserto, perto de uma fonte, Agar foi surpreendida, diz o texto no versículo 7, pelo anjo do Senhor. No versículo 11, ela descobre que o Senhor ouviu o seu clamor. No versículo 13, ela viu que o Senhor observou a sua tristeza. Essa mulher então maravilha-se com a graça daquele que teve misericórdia dela. E embora ela fosse considerada uma serva expulsa de casa, o texto nos mostra que ela recebeu o cuidado e o amor de Deus. E este cuidado gracioso é demonstrado por Agar ser a única matriarca a receber uma promessa de Deus, de que ela teria muitos descendentes. Seus descendentes seriam incluídos nos descendentes de Abraão, tão numerosos quanto as estrelas. E aqui, após ter profetizado a glória matriarcal de Agar, o Senhor então profetiza sobre o gênero, sobre o nome, sobre o caráter e sobre o futuro do seu filho. O Senhor disse que o nome dele seria Ismael. Ismael significa Deus ouviu. Sempre que Agar pronunciasse o nome do seu filho, ela estaria lembrando que um dia o Senhor a socorreu. E aí o que é mais fascinante é que a resposta de Agar a essa profecia de Deus foi algo notável.
Meus irmãos, essa mulher não fala de si, essa mulher não fala do seu filho, mas ela fala da pessoa de Deus. E aqui ela deu dois nomes, um nome para Deus e outro para o lugar em que ela estava. Só que ambos celebram a mesma realidade, ou seja, a onisciência divina cuidando da sua existência. E ela nomeia: o Senhor é um Deus que vê. E a fonte, ela diz: aquele que vive e me vê. Desfrutando aqui, meus irmãos, do cuidado divino, a alma dessa mulher canta, ao mesmo tempo que obedece a Deus, viajando de volta e submetendo-se à sua senhora, a maldosa Sarai. Este encontro, queridos, com Deus resultou, como diz os dois últimos versículos, em Abraão nomeando Ismael, reconhecendo aquela criança como seu filho e ao mesmo tempo entendendo o plano de Deus que havia sido revelado sobre a vida de Ismael. Agar, meus queridos, nessa passagem, aprendeu que a graça de Deus é o braço divino que se estende e nos socorre nos desertos mais sombrios da nossa existência. No lugar em que nós caímos, em que nós muitas vezes fugimos de tragédias, meus irmãos, nesses momentos, o único braço capaz de nos tirar de lá é o braço gracioso de um Deus que tudo vê e de um Deus que nos conhece e sabe onde estamos e como estamos. Essa é a realidade desfrutada por Agar. E eu quero caminhar para o final desse sermão pensando em algumas implicações dele para as nossas vidas. Primeiro, meu irmão, cuidado com a impaciência. Cuidado com a impaciência. A pressa de Abrão e Sarai em ver os propósitos de Deus em suas vidas os levaram a tomar decisões que precipitou, como nos mostra aqui o texto, em uma cadeia de tragédias. Esta história bíblica nos mostra que uma atitude de impaciência e desconfiança para com a pessoa de Deus é extremamente danosa. Meu querido irmão, por vezes o nosso coração fica ansioso para ver as coisas acontecerem, e até nos cansamos de esperar em Deus agir, porque nós queremos ver Deus removendo, parece que cada obstáculo da nossa existência de forma imediata. Talvez você que está aqui nessa noite, você tenha andado ansioso por querer ver, quem sabe, o seu filho se livrando da dependência química. Quem sabe a sua ansiedade e impaciência é porque há tempos você tem orado para Deus restituir o seu lar e até agora nada. Ou quem sabe você só quer que Deus lhe dê alguns dias de descanso e refrigério depois de tantas lutas e sofrimento, e parece que Deus continua sem lhe responder. No entanto, diante desta realidade, muitas vezes nós nos vemos presos em um beco sem saída, sem qualquer perspectiva de ver as nossas esperanças, os nossos desejos se realizando. Em momentos como esse, queridos, nosso coração muitas vezes nos pergunta: o que devo fazer diante da lentidão de Deus em cumprir a sua palavra? O que devo fazer diante da aparente demora de Deus? Meu irmão, tome cuidado. Cuidado, porque em momentos como esse, o nosso coração, que é enganoso, dominado pela impaciência, pode tomar decisões e caminhos totalmente equivocados. O nosso coração, a nossa alma precisa entender que Deus não é lento e Deus também não está com pressa em resolver os nossos problemas. Eu lembro que a minha filha, a Adele, no final do ano passado, descobriu que o dia 5 de fevereiro era o seu aniversário. Meus irmãos, que luta travada foi lá em casa, porque todo dia a Adele acordava e falava assim: papai, já chegou dia 5 de fevereiro? Meus irmãos, foi uns 4 meses desse jeito, todo dia: papai, hoje é 5 de fevereiro? Papai, é amanhã? Frequentemente, queridos, nós agimos como crianças impacientes em nossa relação para com Deus. Nós ficamos o tempo todo perguntando para Ele, e nós queremos que o Senhor responda, não no tempo dele. Nós queremos que o Senhor responda no ato da nossa pergunta. Então compreenda que, como um pai paciente, Deus espera o seu tempo, sem demorar nem se apressar, até que tudo esteja pronto. Então, em nenhum momento antes e nem depois, Ele dá as boas coisas que nos prometeu. Lembre, a Bíblia fala que na plenitude dos tempos Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo.
Meu querido, a fé em Deus nos leva a confiar no Senhor, mesmo quando nenhum dado presente possa nos passar qualquer tipo de segurança. E nunca se esqueça de que as melhores notícias vêm sempre da boca de Deus e nunca é fruto da nossa impaciência. Então a palavra do Senhor para nós nessa noite é: aquiete o seu coração e saiba que Deus é aquele que vê tudo o que nós estamos passando. E no tempo dele, do jeito dele, da forma dele, as coisas são realizadas. Uma outra aplicação desse texto para nós nessa noite: meu querido irmão e irmã, cuidado com os atalhos propostos por Satanás. Cuidado. Meu querido, facilmente nos esquecemos de que a tentação pode vir de qualquer lugar, mesmo dentro do nosso próprio círculo familiar. Nós temos uma tendência, às vezes, hollywoodiana, né, que nós esperamos, às vezes, que o diabo ou o mundo nos ataque como é descrito na televisão, como se fosse um leão rugindo, né, mostrando as suas garras, assustador, feio. Mas, de certa forma, nós nunca esperamos que a tentação apareça como um anjo de luz. Nós nunca esperamos que a tentação apareça com a face linda. Nós nunca esperamos que a tentação apareça com a sua voz suave por meio de pessoas que nós amamos. Meu querido, Satanás fez isso com Abraão ao usar Sarai. Satanás fez isso com Jesus quando usou a voz dos discípulos para tentá-lo. Compreenda que todas as propostas de Satanás parecem sensatas. Elas parecem realizar o propósito de Deus por meio de um jeitinho, por meio de um atalho. Lembre-se que lá no deserto, Satanás ofereceu alguns atalhos para Jesus. Jesus, em vez de morrer de fome, transforme essas pedras em pães. Ou jogue-se do alto do templo, mostrando ser aquele que vem gloriosamente sobre as nuvens. Só assim as pessoas não o desprezarão como um ser humilde sem poder. Ou ainda, tome posse logo do seu trono. Melhor você subir logo no trono do que trilhar o caminho da cruz. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo rejeitou todos estes atalhos. Entenda que se você aceitar os ardis tentadores de Satanás, logo você vai descobrir, como Abraão, que o atalho não leva para onde você deve ir. Meu irmão, jeitinhos na vida espiritual podem encurtar o caminho, mas não nos levam necessariamente para onde devemos ir. Jeitinhos podem ser sedutores, mas não demonstram o que de fato é, porque a tentação é sedutora, mas a tentação consegue esconder o seu poder destrutivo. Por isso, feche os seus ouvidos para a voz doce e suave da tentação. Não escute Satanás dizendo para você: jovem, é só mais um amasso. Empresário, sonegue só mais uma vez. Minta só mais uma vez. Adultere a última vez. Veja pornografia apenas por mais um clique. E eu lhe digo que caso você ceda ou tenha cedido aos atalhos propostos por Satanás, Deus é aquele que graciosamente interrompe a nossa queda, nos conduzindo novamente para o caminho que Ele deseja que sigamos. Por isso, a próxima implicação, meu querido, cuidado com o poder destrutivo do pecado. Cuidado. Nós vivemos numa época que nós temos brincado demais com o pecado. Nós temos pensado que o pecado é sedutor, é atraente. Meu querido, Abraão e Sarai desobedeceram a Deus, e o seu pecado teve consequências destrutivas e duradouras, não somente para eles, mas também para os seus descendentes. A iniciativa de Sarai em contornar o problema da esterilidade e cumprir a promessa de Deus gerou conflitos. Nós lemos aqui hoje na liturgia em Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 30, que Paulo viu corretamente que Agar e Ismael
é o resultado de uma escolha alternativa à promessa que Deus havia dado a Abraão. Tanto Agar quanto Ismael, lá em Gálatas capítulo 4, são ilustrações visíveis de que, em curto prazo, a iniciativa à parte de Deus não é a melhor rota para se transitar. Pense aqui comigo, quanta destruição espiritual, moral, material, o pecado tem causado ao longo das eras. Meu querido, o pecado, através da sua concepção, como diz Tiago, gera no homem morte e destruição. O pecado tem o poder de destruir a espiritualidade de uma igreja por gerações. Olha os Estados Unidos, olha a CSA, a igreja que enviou Simonton, e nós temos a igreja presbiteriana do Brasil hoje. É uma igreja que está afundada em pecado e literalmente morta espiritualmente falando. O pecado tem poder, queridos, de destruir vidas e famílias honradas. Quantos de nós que estamos aqui não conhecemos histórias da nossa família ou de pessoas próximas a nós que tiveram as suas vidas devastadas, porque às vezes, por um segundo, achou o pecado extremamente atrativo? Mas esse texto, queridos, nos mostra, e a Gênesis nos mostra essa realidade, a Bíblia nos mostra como um todo, que a história de Abraão não terminou em fracasso. Meus irmãos, nós não nos lembramos desse homem como um homem que falhou, mas como um homem de fé. E a razão para isso está um capítulo antes do capítulo 16, que é o capítulo 15. Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis a Ele. A justiça, queridos, de Abraão não veio de si mesmo, nem da sua fé, mas do Deus em quem a sua fé se apegava. Foi por isso que o erro de Abraão não frustrou o plano de Deus. Deus tinha entrado em aliança com Abraão e tinha jurado tomar sobre si toda a maldição pela desobediência de Abraão. E eu quero lhe falar que foi precisamente isso que Jesus fez por nós lá na cruz. Nossas falhas, iguais às de Abraão, de Sarai, de Agar, foram lançadas sobre eles, para que a justiça de Cristo fosse creditada em nossa vida. Meus irmãos, isso foi as boas novas para Abraão, para Sarai que falharam, para Agar que perambulou, e são boas novas para você e para mim. O pecado tem seu poder destrutivo, mas para aqueles que chegam e se achegam a Cristo Jesus, Cristo é aquele que interrompe o poder destrutivo do pecado em nossa vida. Em Cristo, o salário do pecado, que é a morte, como diz Romanos, passa para a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos transporta do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso amor. Meu querido, a nossa vida sem Cristo é uma vida castigada pelo pecado. A nossa vida sem Cristo é uma vida que caminha para a destruição eterna. E eu lhe digo, a boa nova é que em Cristo Jesus há redenção. E hoje nós iremos participar da ceia do Senhor, nos lembrando dessa verdade. Apesar de nós, Abraãos, Sarais e Agars, Ele continua nos salvando dos nossos jeitinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Cubra sua cabeça, por alguns instantes nós estaremos orando.